Olá, pessoal, tudo bem? Vamos dar início agora às atividades remotas da disciplina de matemática, tanto para o terceiro informática quanto para o terceiro química. O que nós vamos fazer nessas atividades remotas, primeiramente, é o seguinte: nós vamos fazer uma pequena revisão da equação geral da reta, que nós já estudamos em sala de aula. Daí nós passaremos para o estudo da equação reduzida da reta, que nós iniciamos. E vamos passar para outras duas equações. Tudo bem? Bom, então, nós vamos voltar o nosso pensamento para a geometria analítica. Então, nós vamos passar ao estudo da reta, pois nós já estudamos o estudo do ponto de coordenadas. Nós vimos como plotar pontos no plano cartesiano, nós estudamos distância entre dois pontos, nós estudamos ponto médio, baricentro, condição de alinhamento de três pontos, né? Cálculo da área de um triângulo formado por três pontos. E agora nós vamos ao estudo da reta, ok? Para estudar a reta, a gente precisa de dois pontos. Especificamente, vamos falar da equação geral. Como você está vendo aí no slide, nós vamos estudar as seguintes equações de reta, ok? A equação geral, a qual nós já estudamos em sala de aula. A equação reduzida, que nós demos um primeiro passo. Vamos estudar aqui na videoaula a equação segmentária e as equações paramétricas. São todas bem simples, ok? Vamos então à equação geral da reta. Para estudarmos a equação geral da reta, nós vamos pegar um gancho da condição de alinhamento de três pontos. A única mudança para agora é o seguinte: na condição de alinhamento de três pontos, nós conhecíamos os três pontos. Nós sabíamos quais eram as coordenadas desses três pontos. Aqui, nós só vamos conhecer dois desses pontos. O terceiro ponto será um ponto geral do plano, de tal forma que esse ponto geral, que nós vamos chamar de x, de coordenadas x e y, vai estar alinhado com o ponto A e com o ponto B. Daí nós podemos pensar na seguinte construção geométrica. Nós temos aí o ponto X em preto, o ponto A em azul e o ponto B em vermelho. Eles estão alinhados. Se eles estão alinhados, passa-se uma reta por eles. E é claro que, da condição de alinhamento de três pontos, se nós jogarmos as coordenadas desses pontos num determinante de ordem 3, que nós já sabemos, o valor desse determinante tem que ser zero. A mudança aqui é o seguinte: o ponto X não vão ter coordenadas conhecidas. Sempre vai ficar o x e o y, que serão as variáveis da equação da reta. Nós já sabemos que, se nós jogarmos na primeira linha as coordenadas do ponto x, na segunda linha as coordenadas do ponto A que eu conheço, na terceira linha as coordenadas do ponto B que eu também conheço, e resolver o determinante igualando ele a zero, nós vamos chegar nessa expressão: y de b menos y de a vezes x, mais x de a menos x de b vezes y, e mais x de a, y de b, menos x de b, y de a. Como nós conhecemos as coordenadas do ponto A e do ponto B, todas essas operações que têm y de a, y de b, x de a e x de b, são números. Então nós temos dois métodos para se obter a equação geral da reta. Um desse método é: ou você memoriza essa expressão que está aí no slide e substitui as coordenadas do ponto A e do ponto B, ou você pega as coordenadas do ponto A e do ponto B, joga no determinante junto com as coordenadas do ponto X, que é x e y, e calcula o determinante. Tudo bem? Aqui para nós vamos deixar enfatizado o seguinte: o que está dentro do primeiro parênteses, que é um número, nós vamos substituir ele por Azinho. O que está no segundo parênteses vamos substituir por Bzinho, e o que está no terceiro parênteses vamos substituir por Czinho. Então, a equação geral da reta sempre será dessa forma: ax mais by mais c igual a zero. Onde a, b e c são números reais, ok? Toda a equação geral de reta tem que estar nessa forma: um número vezes x, mais um outro número vezes y, mais um terceiro número c, igual a zero. Ok? Para isso, nós vamos dar alguns exemplos que ilustram
como se obter a equação geral de uma reta. O primeiro exemplo é esse. Obter a equação geral da reta R que passa pelos pontos A de coordenadas 0, 2 e B de coordenadas 3 e 0. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um terceiro ponto, que é um ponto X, de tal forma que ele esteja alinhado com os pontos A e B. Eu faço isso para pegar as coordenadas desses três pontos e jogar no determinante de ordem 3. Na primeira linha, as coordenadas do X, na segunda linha, as coordenadas do A e na terceira linha, as coordenadas do B. Você já sabe resolver esse determinante. Então, verifique aí em casa, no seu caderno, o cálculo do determinante igualando ele a zero, chega-se nessa expressão, que é a equação geral da reta R, 2x mais 3y menos 6 igual a zero. Um segundo exemplo, para a gente terminar essa primeira revisão, é obter a equação da reta S que passa pelos pontos P de coordenadas menos 3 e 4 e Q de coordenadas 2 e 1. Novamente, vou pegar um ponto X que esteja alinhado com esses pontos A e B, jogo tudo isso no determinante de ordem 3. Observa, na primeira linha as coordenadas do X, na segunda linha as do a do P, e na terceira linha as coordenadas do ponto Q, igual a ele a zero. Resolve-se o determinante e chega-se nessa expressão da equação geral da reta S. 3x mais 5y menos 11 igual a zero. Se você perceber, o A, que é o número sempre que acompanha o X, é o 3. O B, sempre é o número que acompanha o Y, é o 5. C, sempre é o termo independente, que não acompanha ninguém, é o menos 11. Ok? Terminada a equação geral, eu vou agora apresentar dois outros casos para obter a equação reduzida de uma reta. O primeiro caso é o mais simples de todos. Eu preciso da equação geral. A partir da equação geral, eu vou fazer um simples cálculo. Isolar o y. Certo? Eu vou fazer de maneira geral nesse slide. Eu tenho a equação geral da reta, que é a x mais by mais c igual a zero. E vou fazer alguns cálculos para isolar o y. Certo? Para isolar o y, primeiramente, o que eu tenho que fazer? Passar o ax e o c para o segundo membro da igualdade. Então, eles têm que trocar sinal. E nós ficamos assim. by igual a menos ax menos c. Eu vou pegar o b que está multiplicando o y e vou passar ele dividindo para deixar o y isolado e obter assim a equação reduzida da reta. Passando o b dividindo, nós ficamos com isso aí. Y igual a menos a sobre b vezes x menos c sobre b. Certo? Aqui na equação reduzida, nós também faremos algumas mudanças de nomes, igual nós fizemos na equação geral. Esse número que acompanha o x, que é o menos a sobre b, nós vamos chamar ele agora de m. Enquanto o outro número, o menos c sobre b, nós vamos chamar de n. E eles terão significados. O m vai ser o coeficiente angular da reta e o n vai ser o coeficiente linear da reta. Tudo bem? Então, toda vez que eu obtenho uma equação reduzida, ela sempre tem que ser dessa forma. Y igual um número vezes x mais um outro número, onde esse número que acompanha o x é chamado de coeficiente angular e o número que acompanha, aliás, um número independente que não acompanha ninguém, é chamado de coeficiente linear da reta. Tudo bem? Bom, vamos dar agora um exemplo de como se obtém a equação reduzida da reta a partir de uma equação geral, certo? O nosso exemplo 3 diz o seguinte: vamos obter a equação reduzida do exemplo 1. O exemplo 1 que nós fizemos anteriormente, ele tem essa equação geral, 2x mais 3y menos 6. E agora eu vou tentar isolar o y dessa equação. Vou passar o 2x e o menos 6 para o segundo membro, estou trocando o sinal dos dois, certo? E depois eu vou passar o cara que está multiplicando o y, que é o 3, dividindo. Então eu chego em y igual a menos 2 terços x mais 6 terços. O que eu puder fazer de contas, eu faço. Por exemplo, eu posso dividir o 6 por 3. Então eu vou dividir. Assim, obtendo a equação reduzida da forma y igual a menos 2 terços x mais 2. Observe o seguinte: o número que acompanha o x é o menos 2 terços.
Ele é o coeficiente angular da reta. E o número independente, que é o 2, é o coeficiente linear, destacados aí na equação reduzida. Vamos mais um exemplo? O exemplo 4 pede para obter a equação reduzida da reta do exemplo 2, que era 3x mais 5y menos 11 igual a zero. Vamos isolar o y. Bom, vou passar o 3x e o menos 11 para o segundo membro, trocando o sinal dos dois. E vou passar o 5, que está multiplicando o y, dividindo todo o segundo membro, ficando com y igual menos 3 quintos vezes x mais 11 quintos. Destacando também o coeficiente angular, que é o cara que acompanha o x, menos 3 quintos, e o coeficiente linear, que é o coeficiente independente, é o termo que não acompanha ninguém, que é o menos 11 quintos. Ok? Então, temos o primeiro caso para a obtenção da equação reduzida de uma reta. Basta ter a equação geral, isolar o y da equação geral. E a equação reduzida já estará pronta. Certo? Vamos agora, antes do segundo caso, apresentar como se calcula o coeficiente angular de uma reta quando você não conhece a equação geral e nem a reduzida. Só calcular o coeficiente angular. Nós temos dois casos a considerar. O primeiro caso é o seguinte: eu não tenho nenhuma equação da reta, mas eu conheço os dois pontos dessa reta. Esses pontos nós vamos chamar de ponto A, xa, ya, e ponto B, xb, yb. Nós vamos fazer uma construção geométrica que nós já estamos acostumados a fazer, certo? Vou pegar o ponto A e o ponto B e traçar uma reta por esses dois pontos, que nós já conhecemos. Está aí o ponto A em azul e o ponto B em vermelho. Já fizemos essa construção antes e você sabe que nós podemos construir um triângulo retângulo com essa construção geométrica que fizemos no plano cartesiano. Está aí. Um triângulo retângulo de hipotenusa que vai do ponto A até o ponto B. Nós temos um cateto oposto ao ângulo alfa desse triângulo, que é o y de B menos o y do A, é o cálculo daquela variação. E o cateto adjacente, que é outra variação, valendo x de B menos x de A. Observa que o y de B e o y de A são as ordenadas dos pontos que eu conheço. E o x de B e o x de A são as abscissas desses mesmos pontos que eu conheço. Nós já sabemos, lá da trigonometria, que a relação que calcula algo com o cateto oposto e o cateto adjacente é a tangente. Então, se eu fizer o cálculo da tangente, que é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, fica dessa forma aí. Tangente de alfa igual a y de B menos y de A sobre x de B menos x de A. Bom, essa variação é o coeficiente angular da reta tangente, certo? Então, o coeficiente angular que nós já sabemos anteriormente, que nós chamamos de m, vai ser calculado dessa forma. Y de B menos Y de A dividido por x de B menos x de A. Esse é o primeiro caso para o cálculo do coeficiente angular. Você conhece os dois pontos, então o m, que é o coeficiente angular, se calcula fazendo a diferença das ordenadas sobre a diferença das abscissas. Vamos dar exemplos de como se calcula um coeficiente angular conhecendo dois pontos da reta. Exemplo 5. O coeficiente angular da reta que passa por esses dois pontos, ponto A 2 e 3 e o ponto B 4 e 1. Observe, x do A é 2, y do A é 3, x de B é 4, y de B é 1. Já sabemos anteriormente que o m se calcula assim, y de B menos y de A sobre x de B menos x de A. Fazendo as devidas substituições, nós chegamos nessa conta. 1 menos 3 sobre 4 menos 2, que é igual a menos 2 sobre 2. O que nos dá o valor do coeficiente angular para a reta que passa por esses pontos A e B, que é igual a menos 1. Num outro exemplo, agora eu quero o coeficiente angular da reta que passa pelos pontos P e Q. Olha, o x do P é 1 e o y do P é 2. Enquanto o x do Q é 3 e o y do Q também é 3. Então vou fazer uma adaptação lá na relação do cálculo do coeficiente angular.
O m fica assim, ó, y de q menos y de p, dividido por x de q menos x de p. Substituindo os devidos valores, eu tenho 3 menos 2 sobre 3 menos 1, que é igual a meio, que é o coeficiente angular da reta que passa pelos pontos P e Q. Certo? Agora, um outro caso para o cálculo do coeficiente angular da reta, quando você não tem a equação nem geral e nem reduzida, é quando você conhece o ângulo de inclinação da reta com o eixo x. O ângulo pode ser em graus, pode ser em radianos, ok? E pela construção geométrica, nós vimos que o coeficiente angular pode ser calculado fazendo a diferença dos y pela diferença dos x ou pela tangente do ângulo de inclinação da reta com o eixo x. Então, num exemplo 6, temos: calcule o coeficiente angular da reta que passa por esse ponto A e possui ângulo de inclinação α igual a 60 graus. Bom, o primeiro caso era o cálculo do coeficiente angular conhecendo 2 pontos. Eu não conheço 2 pontos aqui agora, eu só conheço um. Porém, eu sei qual é o ângulo de inclinação da reta com o eixo x. Então, eu calculo a tangente do ângulo. E essa tangente do ângulo vai ser exatamente o coeficiente angular. Ou seja, basta calcular a tangente de 60, que eu sei o valor, que é meio, e esse meio é o coeficiente angular da reta que passa por esse ponto A. Num outro exemplo, eu quero o coeficiente angular da reta que passa pelo ponto B e possui ângulo de inclinação 2π sobre 3. O ângulo pode ser em radianos também. Bom, não conheço os 2 pontos, então não cabe calcular pelo caso 1, calculo pelo caso 2, que basta apenas calcular a tangente do ângulo. Bom, tangente 2π sobre 3, tem que lembrar da trigonometria. É um ângulo do segundo quadrante. A tangente é negativa no segundo quadrante, certo? E quando você faz a redução do 2π sobre 3 para o primeiro quadrante, dá o π sobre 3. A tangente do π sobre 3 no primeiro quadrante é meio. No segundo quadrante, como é negativo, é menos meio, que vai ser então o coeficiente angular da reta que passa por esse ponto B. Ok? Bom, agora, diante desses 2 casos de cálculo do coeficiente angular, nós temos 2 observações importantes. A primeira dela é quando o valor do coeficiente angular m é negativo. Toda vez que você chegar num m negativo, sempre o gráfico da reta vai ter um comportamento decrescente. Quando você chegar num m positivo, o comportamento do gráfico da reta, o comportamento da reta no gráfico vai ser crescente. Sempre será assim. Coeficiente angular negativo, reta decrescente. Coeficiente angular positivo, reta crescente lá no gráfico. Certo? Bom, agora eu vou deixar 2 exercícios para vocês fazerem com base no que estamos estudando. O primeiro exercício é, lá no exemplo 5 dos slides anteriores, você vai determinar a equação reduzida da reta. Ok? Aí nela você vai destacar o coeficiente angular e vai me dizer se essa reta lá no gráfico será crescente ou decrescente. Basta apenas você observar o sinal do coeficiente angular. Coeficiente angular negativo, reta decrescente. Coeficiente angular positivo, reta crescente. Tudo bem? E o segundo exercício, eu vou deixar para vocês pesquisarem uma definição. A definição de coeficiente linear. O que o coeficiente linear da equação reduzida significa? O que é ele lá no gráfico da reta? Vou deixar para você pesquisar. Fique à vontade, pesquise em livros, internet, traga a definição para mim. E para ilustrar esse exercício do coeficiente linear, eu quero que você elabore uma equação de reta. Pode ser uma equação geral, aí você obtém a reduzida, ou a reduzida direto, e destaque no gráfico dessa reta que você elaborou o coeficiente linear. Tudo bem? Então, procure a definição de coeficiente linear, explique para mim o que é ele lá no gráfico e elabore uma equação de reta, geral ou reduzida,
esboce o gráfico dessa reta e destaque lá no gráfico o coeficiente linear. Ok? Passando para a próxima equação, desculpa, ainda não é a próxima equação. Nós vamos dar agora um outro tipo de equação reduzida da reta. O primeiro tipo foi, eu tenho a equação geral e isolo o y dessa equação geral, que é um cálculo muito simples. Agora, o nosso caso aqui é o seguinte, eu não tenho a equação geral, eu não conheço 2 pontos da reta, eu só conheço um ponto da reta, mas eu conheço o coeficiente angular. São as duas únicas coisas que eu vou conhecer, que eu vou ter em forma de números. Um ponto da reta e o coeficiente angular. Esse um ponto da reta que eu conheço, eu estou chamando de P0, de coordenadas x0 e y0. E o coeficiente angular, eu já sei que eu denotei por m. Bom, para obter a equação reduzida, conhecidos um ponto apenas e o coeficiente angular, eu vou precisar de um ponto x lá do plano qualquer, que eu não sei as coordenadas, para montar uma construção geométrica que nós já fizemos no passado, que é essa. Peguei o ponto P0 em azul, ok? E o ponto x em qualquer lugar do plano em vermelho, de tal forma que passa-se uma reta por esses 2 pontos. Certo? Bom, faço uma construção geométrica simples que eu já fiz, que é fazer aparecer um triângulo retângulo ali, e vou usar alguma relação trigonométrica nessa história. Observe que o ponto x de coordenadas xy, ponto P0 de coordenadas x0 e y0, nos dão que o cateto oposto, fazendo a variação, y menos y0, enquanto o cateto adjacente, fazendo a variação, é x menos x0. É similar ao que fizemos no passado em outras construções geométricas como essa. Bom, calculando a tangente, que nós já sabemos ser cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, eu chego nisso. Tangente de alfa igual a y menos y0, x menos x0. Bom, mas eu já sei o valor do coeficiente angular, que é m. Então, no lugar de tangente de alfa, que é o primeiro membro da igualdade, eu vou trocar por m. E ficamos com ele igual a y menos y0 sobre x menos x0. Agora, eu vou pegar esse x menos x0 que está dividindo o segundo membro da igualdade, vou passar ele multiplicando o primeiro membro da igualdade. Aí nós vamos chegar nessa expressão. Y que multiplica x menos x0 igual a y menos y0. Agora, para ficar bem visual, eu vou trocar os dois lados da igualdade de lugar. Para ficar y menos y0 igual a m que multiplica x menos x0. Bom, muitos estudantes, para memorizar essa relação, eles fazem uma certa rima. Essa equação aí, que é uma outra forma de obter a equação reduzida da reta, é conhecida como ioiô mi xoxô. Y menos y0 igual a m que multiplica x menos x0. Observe nessa equação, pessoal, que nós só temos 3 coisas para substituir. O y0, o m e o x0. E essas 3 coisas eu conheço, pois o x0 e o y0 são as coordenadas de um ponto da reta que eu conheço, e o m é o coeficiente angular, que eu também conheço. Vamos dar exemplos para ilustrar esse ioiô mi xoxô. Determine a equação reduzida da reta do exemplo 6. Bom, uma das equações do exemplo 6, eu conheci o ponto A de coordenadas 1 e 3, e o coeficiente angular m, que era meio. Observe que quem vai fazer o papel do x0 é a abscissa do ponto A, que é 1. Quem vai fazer o papel do y0 é a ordenada do ya, que é 3. Então, lá no ioiô mi xoxô, eu vou substituir o y0 por 3, o m por meio e o x0 por 1, obtendo essa expressão. Agora, no segundo membro da igualdade, eu vou distribuir o meio para aqueles 2 caras dentro do parênteses, ficando com isso. Y menos 3 igual a meio x menos meio. Eu tenho que isolar o y para obter a equação reduzida da reta. Então, vou jogar o menos 3 para o outro lado da igualdade, trocando o sinal.
Aí, para finalizar, eu vou juntar o menos meio com 3, porque são dois termos independentes, eu tenho que ter um só, certo? E aí eu vou calcular um MMC e juntar esses dois números. Finalmente, você vai verificar aí nos seus cálculos que a equação reduzida que passa pelo ponto A e tem coeficiente angular igual a meio é exatamente essa aí, ó. Meio x menos 5 meios. Olha o coeficiente angular ali, aparecendo em destaque, acompanhando o x. E mais ainda, o coeficiente angular, o coeficiente linear sendo igual a menos 5 meios. A outra equação do exemplo que nós estamos resolvendo era esse. A reta que passa pelo ponto B, menos 3 e menos 2, e tem coeficiente angular igual a meio, menos meio. Substituindo lá no ioiô michôchô, eu vou ter regras de sinal para fazer. Tenham cuidado. Ficaremos com isso. Y menos menos 2 igual a menos meio, que multiplica x menos menos 3. Vou resolver as regras de sinal. Olha lá como inverteu algumas coisas. E agora, eu vou distribuir o menos meio para os dois caras do parênteses. Ficando dessa forma. Observe que tem regra de sinal de novo. Y mais 2 igual a menos meio x menos 3 meios. Vou isolar o y, passando mais 2 para o segundo membro, negativo. Vou fazer um MMC para juntar os números menos 3 meios com o menos 2. E finalmente eu chego nessa forma reduzida. Y igual a menos meio x menos 7 meios. O menos meio está em destaque ali, como coeficiente angular, o cara que acompanha o x. E o menos 7 meios é o coeficiente linear, que está lá naquele exercício para você pesquisar o que significa. Tá ok? Bom, de equação geral e reduzida, já estudamos tudo. Vamos passar para agora uma terceira equação de reta, que é a equação segmentária. Mas antes da equação segmentária, eu vou deixar um exercício para vocês. Você vai esboçar as retas do exemplo 7 que nós acabamos de fazer, tudo bem? E você vai classificar ela em crescente ou decrescente. Basta apenas você observar o sinal do coeficiente angular. Se for positivo, crescente. Se for negativo, decrescente, que já está lá, inclusive. E você vai destacar também o coeficiente linear daquela tarefa que ficou para você fazer. Tudo bem? Bom, vamos à equação segmentária, então. A equação segmentária é muito simples também. Nós podemos partir da equação geral. E nós vamos colocar na cabeça dois objetivos. Primeiro objetivo para se obter a equação geral de uma reta. Eu preciso transformar o segundo lado da igualdade em 1. Como eu vou fazer isso? Bom, o AX vai ser muito difícil transformar em 1, o BY também, mas o C da equação geral eu posso transformar em 1. E eu vou te dar esse passo a passo. Bom, lá da equação geral, AX mais BY mais C igual a 0, eu vou passar o termo independente, que é o C, para o segundo lado da igualdade. Ele vai trocar de sinal. Ok? Bom, agora, para transformar esse menos C em 1, basta eu dividir toda essa equação que eu estou agora pelo próprio menos C. Aí nós vamos ficar com isso. A sobre menos CX mais B sobre menos CY igual a menos C sobre C. Bom, aí agora eu vou para o meu segundo objetivo. Eu já sei que menos C sobre menos C vai dar 1. Então, o segundo lado da igualdade já está transformado em 1. Eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou pegar esses coeficientes que acompanham x e o y, que são essas duas frações, a sobre menos c e b sobre menos c, e vou fazer o processo contrário da divisão de frações. Você lembra que a divisão de frações era conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Eu vou fazer o processo inverso. O que é o processo inverso? Eu vou voltar a segunda fração invertida para o denominador. Ok? Então, nós vamos ficar com isso aqui. Ó. Bom, eu já sei que menos C sobre C é 1, lá no segundo membro da igualdade. E eu vou inverter os coeficientes que acompanham o x e o y. Bom, o do x é A sobre menos C. Invertendo ele, fica x
sobre menos c sobre a. Tá vendo? Ele passou lá para baixo do x invertido. Esse é o processo contrário da divisão de frações. O mesmo aconteceu com b sobre menos c. Eu passei ele para debaixo do y, invertendo ele, certo? Aí eu cheguei na equação segmentária da reta. É o x sobre alguma coisa, mais o y sobre alguma coisa, igual a 1. Essas duas algumas coisas que eu disse, nós vamos dar outros nomes. O que está embaixo do x eu vou chamar de p, e o que está embaixo do y eu vou chamar de q. Tudo bem? Então, toda a equação segmentária segue esse padrão. É x sobre alguma coisa, mais y sobre alguma coisa, igual a 1. Como exercício, antes da gente dar um exemplo, eu quero que você pesquise qual é o significado do P e do Q da equação segmentária. O que eles significam? Geometricamente, lá no gráfico, o que eles são? Tarefa, certo? Vamos aos exemplos, então, de como se obter uma equação segmentária de uma reta. O exemplo 8 pede: determine a equação segmentária das retas do exemplo 1 e 2. A do exemplo 1 era essa: 2x mais 3y menos 6. Vou seguir o roteiro que eu passei agora há pouco. Vou passar o termo independente para o segundo lado da igualdade, que no caso é o menos 6. Ele vai trocar de sinal, certo? Agora, eu tenho que transformar esse 6 que está no segundo lado da igualdade em 1. Então, eu vou dividir toda a equação por ele mesmo, pelo 6. Aí ficamos com 2 sextos x mais 3 sextos y igual a 6 sextos. O segundo lado da igualdade já está resolvido. Ele já é igual a 1. 6 dividido por 6 é 1. Agora, se você observar, eu consigo simplificar o 2 com 6, que está acompanhando o x, e consigo simplificar o 3 com 6 também, que está acompanhando o y. Vai ficar assim. Eu nem precisei fazer aquele segundo objetivo, porque a equação segmentária da reta já está pronta. X sobre 3 mais y sobre 2 igual a 1, onde o 3 é o P e o 2 é o Q. Agora, o próximo exemplo, eu vou ter que fazer os dois objetivos. A equação geral era essa: 3x mais 5y menos 11. Vou passar o menos 11 para o segundo lado da igualdade, trocando o sinal. Vou dividir toda a equação por 11 agora, para transformar o segundo lado da igualdade em 1. Tudo bem? Aí, eu vou ter que agora, como não dá para simplificar os caras que acompanham o x e o y, eu vou ter que fazer o processo contrário da divisão de frações. Eu vou passar ele para os denominadores, tanto do x e do y, invertidos. Então, eu tenho 3 sobre 11x. Aí vai ficar x sobre 11 terços. Eu tenho 5 sobre 11y. Agora vai ficar y sobre 11 quintos. E eu vou ter, então, a equação segmentária da reta. X sobre 11 terços mais y sobre 11 quintos igual a 1. Quem é o P? 11 terços. Quem é o Q? 11 quintos. Ok? E, finalmente, para terminar o estudo da reta, nós vamos inserir as equações paramétricas. Equações no plural mesmo, porque eu vou ter duas equações paramétricas. As equações paramétricas da reta, elas devem ser escritas assim: x igual a alguma coisa e y igual a alguma coisa. Certo? Para isso, nós vamos precisar de um parâmetro real auxiliar. Esse parâmetro eu vou chamar de t, t de tatu. Tudo bem? E não tem uma regra para você obter as equações paramétricas. Eu vou dar dois exemplos para vocês terem uma noção. Eu tenho que fazer algumas mudanças na equação geral. Uma delas vai ser a seguinte: eu vou trocar o 2x por t. Poderia ser o 3y. Eu estou trocando por o 2x. Bom, esse 2x igual a t, eu vou isolar o x nessa expressãozinha. Se 2x igual a t, isso implica que o x é t sobre 2. Essa é a primeira equação paramétrica da reta. Agora, eu vou pegar essa mudança 2x igual a t
e vou substituir ela lá na equação geral. Aí nós vamos ficar assim, t mais 3y menos 5 igual a zero. Tá vendo que o t está no lugar do 2x? Agora, eu vou isolar o y dessa nova expressão. Então, isolando o y, 3y igual menos t mais 5, passei os caras que não acompanham o y para o outro lado, trocando o sinal, e vou passar o 3 dividindo agora. Y igual a menos t sobre 3 mais 5 sobre 3. E essa é a segunda equação paramétrica da reta. E nós escrevemos as equações paramétricas dessa forma aí, ó. A equação paramétrica da reta R, você abre uma chave, x igual a t sobre 2, e y igual a menos t sobre 3 mais 5 sobre 3. Certo? Um segundo exemplo, as equações paramétricas da reta S, x mais y mais 3 igual a zero. Eu vou chamar o x de t, que já é a primeira equação paramétrica. O x já está isolado. Agora eu vou pegar essa mudança e vou substituir lá na equação geral. Aí nós vamos ficar com t mais y mais 3 igual a zero. E vou isolar o y, que está bem simples, que vai ficar menos t sobre 3. Ou, desculpa, menos t menos 3, que é a segunda equação paramétrica da reta. Escrita dessa forma aí. Reta S, com equações paramétricas x igual a t, y igual a menos t menos 3. Agora, como exercício de fixação, eu quero que você esboce o gráfico da reta que está escrita na forma paramétrica. Olha aí, eu não te dei a equação geral, nem a reduzida, nem a segmentária da reta. Eu te dei as equações paramétricas dela. Então, esboce o gráfico da reta que tem essas equações paramétricas e destaque se ela é crescente ou decrescente. Então eu vou precisar do coeficiente angular. Vou deixar para você pensar como faz isso. Tá ok? Bom, pessoal, a nossa videoaula finaliza aqui, certo? Nesse momento de atividades remotas, eu estou à disposição sempre, tá? Nessa semana nós só vamos estudar as equações da reta. Faça os exercícios que eu deixei propostos aqui nessa videoaula. Ele é atividade da videoaula, ele é avaliativo. Faça a tarefa que eu vou deixar na atividade da semana. Essa atividade também é para enviar, é avaliativa. E interaja no fórum de discussões, certo? Pois o fórum de discussões também será avaliativo. Pergunte qualquer coisa do conteúdo, poste alguma dúvida de qualquer uma das atividades e qualquer um de vocês pode responder o fórum de discussões. Você pode sanar a dúvida de um colega, você pode responder um questionamento de um colega, não precise ficar esperando o professor. Eu vou combinar com vocês o seguinte, porque eu não estou online 100%. Poste a sua pergunta, mas eu combino com você que dentro de 24 horas no máximo, eu respondo o seu questionamento. Mas qualquer outro colega pode responder nesse meio termo. Tá bom? Bom, nos vemos na nossa próxima videoaula e bons estudos. Tchau!